Bom, nessa segunda aula a gente vai falar sobre uma ferramenta muito utilizada para focar no cliente, né? Para entender o contexto do cliente. Como a gente falou na aula passada de noções de marketing, o foco agora é no cliente, ele que vai demandar o produto ou serviço que ele deseja para satisfazer suas necessidades. Então, o design thinking é uma técnica utilizada exatamente para identificar essas oportunidades no local a partir dos problemas que esses clientes vivenciam e daí gerar, planejar, executar e desenvolver respostas, né? Soluções para esses problemas. Então, bora conhecer essa ferramenta super conhecida e muito utilizada. O que é design thinking, né? Primeiro, a palavra design, a gente já vê que é um termo em inglês. A gente usa muito essas palavras em inglês aqui no Brasil. Então, o design significa projetar, planejar, esboçar, desenhar um produto. Thinking é pensar. Então, o design thinking é uma metodologia usada para a criação de novos produtos, serviços, processos e resolução de problemas. Então, pode ser aplicado em qualquer área, né? A gente está falando aqui na área do empreendedorismo, dos negócios, na prototipa para criar um produto ou um serviço para resolver um problema, mas pode ser aplicado em qualquer área, inclusive na sua vida pessoal, no seu dia a dia, no seu cotidiano, quando você precisa resolver um problema, tomar uma decisão e aí analisar as melhores oportunidades e testar, né, as opções e ver qual é a melhor. Então, tudo começa pelo cliente e a capacidade para criar um futuro melhor para eles, reconhecendo que provavelmente não vamos acertar da primeira vez. A ideia do design thinking começa com uma empatia, né? Se colocar no local desse cliente. Ele é que é o ponto de partida da nossa criação, da nossa invenção, da nossa proposta de solução do problema que ele vivencia, né? E aí o design thinking, ele não tem a pretensão de ser a melhor, encontrar a melhor resposta, mas ele tem a pretensão de encontrar uma resposta e ir testando aos poucos até acertar. Então ele diz, não vamos acertar da primeira vez, mas vamos tentar, vamos experimentar até que os nossos clientes vão nos ajudar a encontrar a melhor resposta, a melhor solução, o melhor produto ou serviço para resolver esse problema ou satisfazer alguma necessidade. Então começa com a empatia para encontrar, para criar, né, para inventar um produto ou um serviço. E aí é muito baseado, se fundamenta muito na interação com esse cliente. O cliente ele está o tempo todo nos dando esse feedback para encontrar aos poucos, né, depois de vários experimentos, a melhor solução para esse problema. Então, com essas palavras-chave do design thinking, né, vamos entender mais detalhadamente cada uma delas. A empatia, com a empatia, os gestores pensam como design se colocam no lugar de seus clientes. Significa conhecer os clientes como pessoas de verdade, com problemas de verdade, em vez de vê-los como alvos para vendas ou como um conjunto de dados estatísticos. Só uma faixa etária tem X% de mulheres, ou X% de homens, ou X% de jovens naquela região, então vamos atacar esse mercado. Não é bem assim, né? É mais uma necessidade latente desses clientes que a empresa vai tentar solucionar. A empresa, até o serviço público pode utilizar essa ferramenta, né? Então, a partir de se colocar e conhecer mais próximo, né, mais detalhadamente esse cliente, se colocar mesmo nos lugares, no lugar deles, né, entender quais são suas dores, quais são as necessidades, quais são os seus anseios mais íntimos, aí a gente vai começar a inventar, né? Os gestores de design são criadores, inventam o amanhã, criam algo que não existe, enxergam além das limitações. E se qualquer coisa fosse possível? Então, o design thinking ele utiliza muito de possibilidades meio esquisitas, né? Pode no início ser esquisitas, mas elas aos poucos elas podem se desdobrar em soluções concretas, né? Possíveis de acontecer, possíveis de ser colocada em prática e possível principalmente de resolver o problema, né? De encontrar essa solução, essa satisfação do cliente. Então, ele não tem limitação. Na verdade, com o design thinking tudo é possível, né? Tudo pode ser concretizado, colocado em prática e pode realmente contribuir para a melhoria de uma realidade, né?
E aí a gente inventa, a gente se coloca no local, nos pés, né? Coloca os sapatos do nosso cliente para entender como é que ele vive, quais são as dores dele, inventa alguma solução e vai interagir com eles para saber se realmente aquela invenção, aquela nossa ideia vai resolver aquele problema, né? Então, a interação ela vai dizer, considere cada problema como uma possibilidade, né? Então, cada problema tem uma possibilidade de surgir a partir desse problema uma solução, um produto ou um serviço que vai solucionar aquele problema. Então, na interação, o ideal é aprender, observar e responder às oportunidades, conectar-se profundamente com aqueles que atende, né, com os clientes. Então, o design thinking, ele vai Desculpa, gente, só um errinho aqui que aconteceu. Então, o design thinking, ele vai interagir com esses clientes, vai observar, vai conviver um pouco com eles, né, ouvi-los muito, e conhecer o seu cotidiano, até mesmo o design thinking, inclusive, ele é uma metodologia de uma técnica de pesquisa que chama etnografia. A etnografia funciona assim, o pesquisador vai para uma comunidade, se ele quer estudar aquela comunidade, ele vai morar naquela comunidade, entender como as pessoas daquela comunidade funcionam, como ela funciona, quais são as atividades, enfim, qual é o cotidiano daquela comunidade para ele poder saber realmente como é, entender, compreender realmente como é que vive aquele povo. Então, o design thinking ele vem muito dessa metodologia, né, da etnografia, dessa interação muito aproximada, né, profunda com os clientes para poder encontrar realmente uma possibilidade para os seus problemas. Então, o design thinking tem esse ciclo ininterrupto, né, empatia, invenção, interação, empatia, invenção, interação. A gente não tem início nem fim, a gente inicia com a empatia, mas a empatia ela vai permear todo o processo de design thinking, a gente está sempre em contato com os anseios, as necessidades, as dores, as expectativas do nosso cliente, a gente vai inventar soluções e interagir com ele para que com essa interação talvez mudem essas necessidades, mudem esses anseios e a gente vai continuar inventando e se colocando no local, né, do nosso cliente, no lugar dele, e inventando, interagindo, tendo empatia, enfim, esse ciclo é ininterrupto, nunca acaba, porque a empresa ela vai estar sempre com um foco realmente no cliente. Então, se ele mudar seus hábitos, seu cotidiano, seus costumes, a empresa também vai acompanhar essas mudanças, porque ela está sempre atenta a ele, né? A como que ele vive, o que que ele espera, quais são as necessidades, quais são os desejos. Então, qual é a diferença, né, dos negócios tradicionais para o design, no caso o design thinking? As premissas básicas do negócio tradicional é a racionalidade, a objetividade, realidade fixa e quantificável, é algo mais rígido, mais matemático, mais racional. No design é uma experiência subjetiva, está na ordem do sentir, dos sentimentos, como você percebe, é da percepção, né? Como você sente a dor do seu cliente e como você espera que ele se sinta ao entrar em contato com o seu produto ou serviço, né? Aqui no Design Thinking, a realidade ela é uma construção social, então a realidade hoje pode mudar aos poucos porque a sociedade ela vai evoluindo, né? Como eu falei, as necessidades, os comportamentos, os hábitos também vão evoluindo, os valores também vão mudando, vão se transformando. Então o design ele está atento porque é uma questão muito subjetiva, ou seja, muito pessoal, né, também, é muito mutável, a gente percebe que as coisas podem mudar rapidamente. O método nos negócios é uma análise voltada para provar a melhor resposta, então eu quero sempre ter a melhor resposta, enquanto no design thinking a gente vai repetir, vai interagir, lembram da premissa da palavra-chave? A gente vai interagir o máximo possível com o nosso cliente para que a gente buscando essa melhor resposta, né? É uma resposta melhor do que eu já fiz anteriormente. Então, eu inicio com uma ideia, mas essa ideia vai se transformando, vai melhorando à medida que eu vou interagindo,
tendo empatia com o meu cliente. É um processo nos negócios tradicionais de planejamento e no design thinking de execução, então eu vou muito logo para a prática, né? Eu quero logo colocar em prática a minha primeira ideia para, se eu errar é que erre logo para acertar mais cedo. Então é com a execução, é com a prática que eu vou descobrir se como melhorar essa minha primeira proposta de produto ou serviço, porque os clientes vão me dar o retorno mais rápido, né? À medida que eu vou colocando o produto no mercado, eu também vou recebendo esse feedback dos meus clientes e eu vou alterando, melhorando, desenvolvendo o meu produto até que eu encontre essa resposta melhor. Os motores decisórios dos negócios tradicionais é a lógica, modelos numéricos, né? Tudo baseado em fatos, em planilhas. E lá no design não, é um insight emocional, são percepções, assim, intuição, modelos experimentais, que eu vou experimentando, eu vou ouvindo, eu vou testando, até que eu consigo encontrar o melhor protótipo, né, o melhor modelo do meu produto ou serviço. Então esse é o processo do design thinking, como é que ele funciona, né? Primeiro eu vou compreender o meu cliente, eu vou definir qual é o problema que ele está passando, idealizar uma solução para esse problema, eu vou criar uma invenção, vou inventar um produto ou serviço para resolver esse problema, que a gente chama de protótipo, né? O protótipo é o modelo inicial de um produto ou serviço que ele ainda vai entrar em fase de teste. Por isso que a gente chama de protótipo, ele não está finalizado para ir para o mercado, ele ainda vai ser testado, vai ser experimentado pelos clientes. Os clientes vão nos dar os feedbacks e aí a gente vai fazer as melhorias, os ajustes necessários para implementar e colocar no mercado, na venda, na prestação de serviço, como modelo final. Então, a gente tem essas 4 perguntas no processo do design thinking: o que é, né, que é o mapeamento da demanda, a análise da cadeia de valores, o que é que o meu cliente está demandando, o que é que ele espera, né, quais são os valores que ele espera obter e quais são os valores que ele dá atenção maior, né, vai buscar no meu produto, é um valor de conforto, né, é um valor de beleza, de design, é um valor de exclusividade, né, então tem que saber quais são os valores que o nosso cliente busca, mapeamento mental do que ele espera do meu produto, quais são as necessidades que ele vai atender, né? Aí eu começo um brainstorm. Vocês conhecem o brainstorm, que é aquela chuva de ideias para começar a pensar soluções. E se, né? E aí vão chover ideias que podem ser muito loucas, mas que no final acaba sendo, a partir dessa chuva de ideias, né? Uma ideia vai se juntando à outra, vai complementando a outra. E isso acaba, algo que no início era impensável, impossível, acaba sendo concreto, né? Que pode realmente ser colocado em prática, né? É possível de ser executado. E aí depois das possibilidades que surgem, eu começo a desenvolver conceitos sobre o meu projeto, o meu produto, o meu serviço. E o que surpreende, né? Aí a gente vai para a fase, o que surpreende? Eu vou testar premissas, né? Eu vou verificar a prototipagem também acelerada, eu vou começar a pensar em coisas que, além de resolver problemas do meu cliente, vai surpreendê-lo, né? E aí eu começo e se eu conseguir, além de resolver o problema, eu ter um valor agregado nesse produto, né? Então, eu começo a prototipar aqui também. A partir do que surpreende, eu começo a prototipar e você sabe que o protótipo ele vai para teste. Esse teste ele volta com feedback dos clientes. Os clientes começam a testar o seu produto ou serviço, e eles vão te dar um retorno, né? Ah, não funcionou, ou tá legal, ou não tá legal. Eu gostaria que fosse assim, de cor tal, de espessura tal, de material X. E aí a gente chega no que funciona. Depois de todo esse feedback, a gente vai co-criar com o cliente, que ele vai dizer, eu prefiro esse material do que outro, eu prefiro essa espessura, essa cor, esse design, esses sons, enfim.
né? Então, depois dessa cocriação, a gente vai ter o lançamento da aprendizagem, que é o produto ou serviço final para o mercado. Então, o que é a avaliação do presente, da realidade vigente, para identificar o verdadeiro problema ou oportunidade que queremos atacar. Na fase do e se, eu vou buscar possibilidades, é um estágio de ideação, levantamento de hipóteses. O brainstorm é uma das ferramentas mais utilizadas, né? Você já deve ter ouvido falar. O que surpreende, solução que provoca um uau, né? Cuja aplicação pode causar uma reviravolta nos valores do cliente com potencial atraente de lucro. Aí eu começo uma prototipagem simples que a gente chama de MVP, que é mínimo produto viável, uma sigla em inglês. Então, o que surpreende, ele vai trazer alguma transformação, né, de percepções do cliente também. E o que funciona, a hora de cair na real. Para isso, convidar o cliente para co-criar o produto ou serviço ou solução e daí ter o lançamento após os ajustes a partir dos feedbacks desses clientes. Então é isso, eu usei esse livro aqui, A Magia do Design Think, fica aí de dica para vocês pesquisarem. Esse site aqui também é um blog Design Think para pesquisar mais e estudar mais profundamente sobre essa técnica bem interessante, que tem foco no cliente, como a gente viu na aula passada. E essa é a tendência do mercado ainda desde os anos 2000 e vai continuar ainda por muito tempo, que é exatamente esse foco no cliente. O que o cliente quer? Ele que vai me demandar, ele que vai dizer qual produto ou serviço que vai atender às expectativas dele, né? E a empresa vai encontrar formas de cocriação, que o Design Think traz, né? A cocriação com o cliente desse produto ou serviço que ele deseja, demanda da sua empresa. Então é isso, a gente se vê na próxima aula.